Tantas foram as pessoas que erraram as suas previsões futurísticas, que eu vou tentar não fazer previsões, mas tentar fazer o que eu chamo de recomendações para o futuro, do que nós deveríamos pensar no futuro em termos de química. Química é uma coisa muito grande, não é uma coisa que você possa dizer, bom, agora eu vou pensar um futuro geral para a química. Mas ela tem como você, olhando os movimentos da sociedade, os movimentos que estão acontecendo entre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, e você tentar traçar um pequeno futuro para a química, né? Aliás, se você bater na internet o futuro aí ele vai te perguntar o futuro da sociedade, o futuro da ciência, o futuro da computação, o futuro de... Tem um monte de... O Google já vai te dando uma lista de futuros, né? Mas não aparece o futuro da química, né? Mas quando você bate em inglês, ele aparece. Tem vários artigos que foram escritos de pessoas que tentaram fazer algum tipo de previsão do que poderia acontecer mais à frente. Bom, esse é o Ano Internacional da Química. Esse é um ano que nós estamos celebrando a química na sua plenitude. E vários eventos estão ocorrendo no mundo todo, não só aqui no Brasil. O primeiro evento que teve aqui foi no início do ano, em Paris, onde eu e o PAC lançou um vídeo, até tem esse vídeo aí, mas está disponível no YouTube. Inclusive, nós fizemos esse vídeo em português, está disponibilizado em português. O CNPq abraçou a causa do Ano Internacional da Química e concedeu recursos para várias universidades fazerem programações que comemorem o Ano Internacional da Química, e nós aqui estamos fazendo, também fazemos parte dessa rede do CNPq de comemoração do Ano Internacional da Química. E, se alguém aqui não sabe, essa comemoração do Ano Internacional da Química foi uma decisão da Assembleia das Nações Unidas, em que decidiu que 2011 seria o Ano Internacional da Química, porque 2011 seria o ano em que a Marie Curie teria 100 anos do seu Prêmio Nobel em Química. Ela ganhou o Prêmio Nobel em Química em 2011. Esse 2011 foi pela descoberta dos elementos rádio e polônio, né? Mas ela já tinha ganho um Prêmio Nobel antes. Ela ganhou um Prêmio Nobel de Física. E ela ganhou o Prêmio Nobel de Física pela descoberta dos fenômenos da radiação, isso em 1903. Foi o terceiro Prêmio Nobel na história do Prêmio Nobel. O primeiro foi em 1901. Então, ela era uma pessoa que muita gente escreveu, muita coisa. Está saindo um artigo agora da Química Nova, de uma coisa que pouca gente conhecia. Ela esteve aqui no Brasil, passou pelo Rio de Janeiro, não sei exatamente quem convidou. Ela veio aqui divulgar a técnica que ela tinha, essa técnica de estudo de irradiação de tumores com radiação, coisa que a gente hoje vê que é realidade, né? E ela começou também com isso aí, estudando essa parte de radiação de tumores, raio-x. Então ela veio fundar aqui no Rio de Janeiro alguns institutos de radiologia. E esses institutos de radiologia se espalharam pelo mundo inteiro. E ela fez uma passagem por Belo Horizonte, ela está retratado em Belo Horizonte, em vários jornais da época que ela esteve aqui, falando sobre ela, a roupa, como ela estava, com quem as pessoas que ela falou, os assuntos que foram tratados. Então alguém conseguiu levantar essas fotos, e está saindo um artigo, não sei se é o próximo número ou outro número, é um número em homenagem ao Ano Internacional da Química Nova, vai saindo contando essa história dessa trajetória que ela teve aqui no Brasil, essa pequena, curta viagem que ela fez junto com a filha dela, que também ganhou o Prêmio Nobel de Física, ganhou o Prêmio Nobel de Física. Então, esse Ano Internacional da Química é uma homenagem a essa mulher, que, como diz aqui nesse pequeno recorte que eu coloquei, uma mulher que está à frente do seu tempo. Ela estava muito à frente do seu tempo. Então, para a gente entender ou pensar alguma coisa da química, a gente tem que entender 3 aspectos que eu acho fundamentais. São 3 constatações importantes. Toda matéria conhecida, seja gás, líquido ou sólido, ela é composta de elementos químicos ou de compostos fabricados a partir desse elemento químico. Isso é fundamental a gente saber isso e ter isso aí. A compreensão humana sobre a natureza é baseada no nosso conhecimento da química.
o avanço da compreensão humana de diversos fenômenos, seja os fenômenos de neurociência, seja os fenômenos do desenvolvimento do câncer ou das doenças, ela tem que estar baseada no desenvolvimento do conhecimento da química. A química está no centro desse conhecimento. Então ninguém consegue criar um novo medicamento, um novo fármaco, sem entender perfeitamente como é que a química participa qual o papel da química disso aí. Não há como você excluir a química disso aí. Você tem que conhecer mais química das biomoléculas e as interações entre essas moléculas. E outra constatação muito importante é que todo o processo da vida são controlados por reações. Tá? Seja o amor, o ódio, a inveja, todos esses processos que a gente chama de sentimentos, né? Aparentemente é uma coisa fria falar isso, mas esses processos são mediados por produtos químicos, são mediados por reações químicas. Tá? Então, essas são constatações importantes, que tudo é composto de elementos ou substâncias feitas a partir desses elementos, que entender a natureza das coisas envolve entender a química na sua profundidade, e que todos os processos da nossa vida são processos mediados por reações químicas. Isso é uma constatação importante. Eu apenas vou citar um exemplo, a química do amor. Né? A química do amor, você é conhecido que quando você está apaixonado, você libera uma substância química, e a substância química está aqui, é a dopamina. Então o cupido aqui, quando lança uma flecha do enamoramento, do amor, é uma substância química, né? Então é frio, mas é a constatação. Então quando você está liberando dopamina, você está produzindo a sensação de felicidade, que a dopamina tem essa característica de você encontrar uma pessoa amada, você se sentir feliz, e essa felicidade ela é causada por um produto químico, que é chamado a dopamina. Então, veja, muito interessante, porque essa substância ela não é liberada simplesmente por qualquer razão. Ela faz parte do processo de perpetuação da espécie. A espécie, para atrair uma espécie, o macho atrair a fêmea atrair o macho, precisa de alguma coisa, né? Então é o que a gente chama eu tenho uma química com você. Eu tenho uma química com você, e a minha química é forte. Forte a ponto de chegar até o acasalamento. É essa a questão dessa química. Então, como é forte, isso faz parte. Os insetos usam esse tipo de comportamento, os mamíferos também usam esse tipo de comportamento, seja lá produto químico ou alguma coisa que não seja produto químico, mas muitos deles utilizam movimentos para fazer essa atração, mas essa substância é liberada em função dessa necessidade da espécie se perpetuar. Bom, quando a gente fala de futuro, né, de que futuro nós estamos falando, né? Bom, nós temos uma área muito grande de química, né? Como falei para vocês, é uma área que eu assinalei em vermelho algumas coisas, né? Então é difícil você chegar e dizer assim, bom, eu queria falar que área que eu vou falar, ou que área que eu acho que vai se desenvolver mais, né? Que áreas vão ter mais importância no futuro. Por exemplo, poderia dizer, no futuro nós vamos ter muitas guerras, então o futuro vai ser nós produzirmos armas letais, né? Porque agora nós precisamos aprender armas que matem mais pessoas e coisas desse tipo. Poderia ser uma coisa desse tipo, né? Uma previsão desse tipo. Eu acho que alguém já fez isso no passado, já previu que quando se descobriu a pólvora, precisavam de coisas mais importantes, de coisas mais poderosas para matar mais pessoas, então nós temos que desenvolver armas mais poderosas. Então isso poderia ser pensado como futuro. Mas também poderia pensar que, bom, eu preciso de fármacos inovadores, eu preciso de coisas para salvar a vida, não para matar, mas para salvar vidas. Eu preciso de novas moléculas que sejam mais eficientes, moléculas para doenças que já estão aí há algum tempo e nós não conseguimos ainda encontrar uma cura para essas doenças. Por exemplo, a doença de Chagas, que tem 103 anos desde que foi descoberta, ela está milênios aí, mas tem 103 anos e que foi descoberto, e até hoje só existe um fármaco, que mesmo assim ele só pode ser utilizado nas fases iniciais,
Quer dizer, quem pega uma doença dessa não consegue se curar. Por exemplo, o HIV mesmo, a contaminação pelo vírus HIV, você consegue controlar, você não consegue eliminar esse vírus totalmente. Então, eu poderia pensar, bom, o futuro vai ser eu entrar nessa linha e trabalhar nessa linha e outras linhas. Mas, como prever o futuro? É uma coisa complicada. Então, eu peguei algumas coisas que as pessoas andaram falando para ver como eles erraram o que eles estavam falando. Esse camarada aqui, que era de uma empresa chamada Digital Corporation, virou uma grande empresa de computação. Ele, em 1977, veja que não estamos muito longe daqui, 1977, ele disse assim: não existe nenhuma razão por que uma pessoa gostaria de ter um computador na sua casa. Isso em 77, dito por um presidente de uma empresa de uma grande corporação. Obviamente está totalmente errado, porque todo mundo tem um computador na sua casa. Não só na sua casa, mas em muitos outros lugares, né? Então isso é um erro, é uma previsão errada. Quando se começou o computador, era assim. Então, olhando isso, ele disse: não, por que alguém ia ter uma coisa dessa na sua casa? Né? Por que essa foi a primeira sala do primeiro computador que fazia as 4 operações somente? Então, por que alguém ia querer isso aí? Então, ele prevê o futuro olhando para isso aqui, olhando para essa sala, olhando isso aqui. E você vai andando na linha do tempo, né? 10 anos depois ela já foi para uma coisa desse tipo, uma coisa já mais um pouco organizada, só com um computador da IBM. Nós tínhamos aqui um desse aqui rodando aqui, que eram umas fitas enormes que rodavam aqui embaixo do Valonguinho, né? 25 anos depois nós temos isso aqui, que é mais poderoso do que esse aqui, né? Que cabe na palma da sua mão. E aí você vê, passando 25 anos aqui, aí, assim, mais ou menos essa mesma faixa, né? Você vê aqui esse pequeno palm top, 2 anos depois você vê aqui por exemplo, o BlackBerry, e aqui você já tem o BlackBerry, já está ultrapassado, já estamos diminuindo para 2 em 2 anos, 2 anos depois tem o iPod, o iPad, o tablet. Eu pergunto para vocês, o que nós teremos depois dele? Alguém é capaz de dizer? O Steve Jobs da Apple, ele conseguiu transformar as ideias dele de futuro em realidade e ficou bilionário, e a empresa dele é a maior empresa do mundo. Mas ele consegue. Será que o Steve Jobs já pensou o que vai vir depois do iPad, do iPod, do tablet? O que vocês acham? Vocês já pensaram? Então não é muito fácil. Olha, nós estamos falando que daqui a 2 anos talvez o iPod, o iPad já era. Como muitos dos laptops que nós temos aí, muitos dos smartphones, né, que a gente já não tem nem mais o smartphone, muita gente já nem tem mais ele, né? Então já era. E o tempo é muito curto, ele é só 2 anos. Então, quer dizer, prever as coisas, quer dizer, eu tenho certeza que tem gente prevendo coisa. A televisão, saímos daquela televisão que a gente chama de rabo quente, né? Da televisão de rabo quente, para a televisão de tela plana, para a televisão de mais tela plana. Bom, tem uma perspectiva do futuro para essas duas coisas, né? A televisão 3D com óculos, 3D sem óculos, né? Então, já está se começando o que se pensava que poderia ser um futuro, já está se começando a concretizar. Tá? A outra previsão, que foi feita por um camarada em 1913, Thomas Edison, né? Quando ele inventou o aparelho de filme, né? A máquina de passar filme, né? No cinema, né? Ele disse o seguinte, que os livros em breve serão obsoletos nas escolas. Os alunos serão capazes de ser instruídos através dos olhos, né? Será possível atingir todas as áreas humanas através de filmes, fazendo filme. Filme é importante, né? E a gente pode usar filme como uma ferramenta educacional. E tem muitos filmes que são ferramentas educacionais. Mas ninguém substituiu os livros daqui. Essa biblioteca aqui é a biblioteca que está há mais de 200 anos no mesmo lugar. E acabamos ontem a Bienal do Livro com 650 mil pessoas que foram visitar a Bienal e venderam 2,5 milhões de livros. Então, ainda não foi dessa vez que o livro caiu. Mesmo as pessoas dizendo que o livro vai desaparecer.
que o livro vai acabar, mas até agora ainda não se concretizou essa previsão, desde o Thomas Edison. O Thomas Edison achava que o filme substituiria tudo, né? Bom, a pergunta é, será que o futuro é uma grande ilusão? Será que você, quando você olha o futuro, você está vendo uma coisa lá atrás e é uma coisa totalmente aqui na frente? Como é que eu vou imaginar que lá atrás pode se tornar uma coisa tão diferente aqui na frente? Né? Ou será que o futuro está aqui embaixo e eu só estou vendo essa parte de cima? Né? Então, essas questões que são importantes. Será que isso é uma ilusão? Será que eu nunca vou conseguir chegar realmente a fazer uma previsão e que eu vou dizer, realmente agora eu tenho certeza que o futuro é esse e eu tenho certeza. Bom, se a gente conseguisse fazer isso, muita gente ganharia muito dinheiro se você conseguisse prever essas coisas, né? Tem cartomante que faz aí, no final do ano, ou no início do ano, sai um monte de previsões. Fulano vai morrer, fulano vai ganhar a Copa, fulano vai ganhar, né? Tem a mãe de Ná, tem não sei quem, então você tem que vai fazer essas coisas todas, né? Mas falta embasamento científico, né? Falta embasamento de que dê credibilidade a essas coisas. Eventualmente você tem a chance de acertar e tem a chance de errar. Então muitas erram e muitas acertam, né? Todo ano dizem que alguém vai morrer. Bom, morrem muitas pessoas todo ano. Pode ser que aquele cara esteja naquela lista de pessoas que vai morrer aquele ano. Mas isso aí é pura previsão. Então, para onde seguir? Qual o destino que eu vou seguir? Né? Até cada um de nós, e vocês aí, mais do que eu já agora, tem esse dilema, né? Quando você acaba o ensino médio, vem um dilema: o que fazer? Para onde vou? Qual é a minha direção? Ou vou para química, para física, matemática, medicina? Qual é o meu destino? Isso dá um nó na cabeça dos alunos, eles ficam dessa maneira, né? Aí tá bom, decidiu pela química, então está aqui na química. Bom, agora eu vou estudar química até o final. Então, quando você não desiste da química, vai para outra coisa. A minha filha, ela começou na química, parou, ela estava na química da UERJ, parou, aí veio para a farmácia da UF, parou, aí foi parar na medicina da Unirio. Bom, falei para ela, se você continuar fazendo um semestre de cada faculdade, você não vai se formar em nada, você vai terminar sem se formar em nada. Mas ela continuou e se formou. Mas a minha outra filha entrou na nutrição e depois saiu da nutrição e foi para a farmácia. Acabou, ele foi no vestibular. Então, é uma coisa dolorosa ter que escolher, numa idade tão jovem, uma profissão que vai estar contigo por resto da tua vida. Você vai estar com aquilo por resto da tua vida. E no final, sempre tem uma pergunta muito interessante que a gente faz para as pessoas que chegam a uma certa idade: por que você escolheu isso? Eu recentemente dei uma entrevista para uma revista inglesa e me fizeram exatamente essa mesma pergunta. Eu falei assim: eu não sei por que eu escolhi química. Eu não tenho a menor noção por que eu escolhi química. Eu nunca fui um bom aluno de química. Eu gostava de ciências, mas não sei por causa de que eu escolhi química. Não sei, até hoje não sei. Se me perguntar por que eu escolhi, não. Mas eu gosto muito de química. Até hoje continuo gostando de química, mas não sei por causa de que eu escolhi. Não tem ninguém na minha família que é químico. Não tive nenhuma coisa assim fantástica que me dissesse: bom, você vai escolher aqui. Então, enfim. Depois você chegou, quando eu terminei a graduação, eu me vi de novo, a mesma fotografia veio na minha cabeça. O que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer na minha vida? Vou para a indústria, depois eu vou fazer uma pós-graduação, o que eu vou fazer? Aí fui fazer uma pós-graduação, decidi fazer um mestrado. Depois que terminar o mestrado, de novo essa fotografia veio na minha cabeça: o que eu vou fazer da minha vida? Né? O que eu vou fazer da minha vida? E aí eu decidi ir para a indústria. Fui para a Baia, não gostei, fui fazer meu doutorado nos Estados Unidos. Então fui para lá. Perto de me formar, me veio de novo a minha pergunta: o que fazer? Fico aqui nos Estados Unidos, volto para o Brasil, o que eu vou fazer? Né? Aí decidi voltar para o Brasil. E decidi voltar para o Brasil, para onde eu vou? O que eu vou? Vou para São Paulo, vou para Minas, vou para cá, para onde eu vou? Que universidade que eu vou? Vou tentar entrar numa universidade. Aí fui para o Instituto de Pesquisa, não gostei. Saí do Instituto de Pesquisa, vim para a Universidade Federal Fluminense. Bom, estou aqui, faltam 6 meses para me aposentar. E agora a outra pergunta que eu faço hoje para mim é: o que eu vou fazer quando eu chegar perto da minha aposentadoria? Então, veja, ao longo da tua vida, você vai ter sempre essa pergunta: para onde eu vou? Qual é o meu futuro? O que eu vou fazer?
E muitas das coisas que você vai decidir e você, de repente, você não sabe por causa de que você decidir. Tem um livro muito interessante que eu recomendo às pessoas a lerem, que se chama O Andar do Bêbado. O andar do bêbado é um andar aleatório, sai andando aleatoriamente, vai andando aleatoriamente. Então parece que a vida das pessoas são regidas por fenômenos aleatórios, né? Essa pessoa que escreveu esse livro do Harry Potter, que eu não lembro o nome, ela submeteu esse livro a 9 editoras, que foram rejeitadas. A uma aceitou. E teve o livro do Grisham, que é um cara que vende milhões de livros por ano, em 27 editoras recusaram o livro dele. Ele é o maior vendedor de livros. Teve um sujeito que submeteu o livro dele a 12 editoras e morreu, e não aceitaram. Ele acabou se matando, se suicidou por causa daquilo. E aí o que aconteceu? A mãe dele guardou os manuscritos, e depois de uns 10 anos entregou para alguém que mandou publicar o livro dele. Ganhou o prêmio Pulitzer de melhor livro do ano. Então, olha, é uma coisa realmente que você vê, será que esses fenômenos aqui, será que dá para você racionalizar? Ou será que são fenômenos aleatórios? De repente, o futuro da química também é um futuro aleatório, né? Não é um futuro assim que você possa traçar assim, pauzinho por pauzinho, e dizer assim, bom, esse aqui é o futuro. Bom, de qualquer maneira, seja lá qual o futuro que for, a gente pensa a química tem um papel importante de construir o futuro. Né, de construir o futuro de tudo, né? Futuro de nossa espécie, o futuro dos nossos materiais que nós vamos utilizar. A química tem o papel de construir o futuro. Isso é uma coisa que a gente precisa ter entendimento, né? Que a química ela está centrada numa linha de coisas assim que envolve várias outras ciências, não só química, biologia, matemática, física, nesse quarteto aqui, e que entre esse quarteto tem vários tipos de interações, mas que esse quarteto tem que ter importância em várias coisas, na sustentabilidade, na educação, na inovação, na interdisciplinaridade. Isso com certeza a química precisa ter bem em mente disso. Bom, e mesmo assim, quando você está trabalhando, você está decidido trabalhar, vou fazer pesquisa, fazer minha pesquisa, me veio à mente esse quadrante pastel. O quadrante pastel é um quadrante bastante interessante que leva a gente a refletir algumas coisas a respeito do que a gente vai fazer, mesmo decidindo, eu vou ser um pesquisador, vou ser um professor, vou fazer pesquisa, mas que tipo de pesquisa que eu vou fazer? Esse quadrante ele tem uma coisa bastante interessante, porque do lado nós colocamos o Bohr, Niels Bohr, que era um teórico, um cara teórico, ele pensava coisas que pudessem ou não pudessem ter nenhuma aplicação, ele não se interessava nessa questão, ele estava tentando entender como as partículas se movimentavam, como os elétrons se movimentavam, ele estava tentando entender coisas que não interessavam, podia não interessar ninguém, mas ele não estava nem se importando com isso, ele estava tentando entender como é que as coisas funcionavam. De outro lado, aqui nessa reta, tem o Edison, que não se interessava em saber a razão das coisas, ele que se interessava em fazer coisas funcionarem, ele queria produtos. A lâmpada, por exemplo, ele testou centenas de vezes materiais para fazer a lâmpada incandescente e conseguiu inventar a lâmpada. Então ele inventou mais de 1000 coisas, não publicou nada, patenteou tudo. A máquina de passar o filme foi ele que inventou, e ele tem uma série de invenções, né, bastante conhecido. Então, de um lado, um cara teórico, um cara totalmente teórico, um cara que não está interessado em saber nada de aplicação, mas simplesmente entender o porquê das coisas. Do outro lado está um cara que não se interessa muito em saber o porquê. Eu quero saber, o homem precisa de alguma coisa, então eu preciso criar alguma coisa para o homem. Então, e é isso que muita gente pensa hoje em dia, tendo conhecimento, o que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida do homem. Então, é isso aí, ele sabia. Não foi ele que inventou a energia elétrica, não foi ele que inventou a energia elétrica, não foi ele que descobriu o efeito fotoelétrico, tá? Mas foi ele que fez a lâmpada elétrica, a lâmpada incandescente, né? E que depois muitas pessoas vieram inovando, botando coisas aqui nas lâmpadas, as lâmpadas foram modificando,
e tiveram grandes modificações até o que nós temos hoje em dia. E talvez não vai haver novas modificações, e já tem novas modificações, que são as lâmpadas de LED. Né? As lâmpadas de LED substituem as lâmpadas incandescentes, já tinham sido substituídas, ou estavam sendo substituídas por lâmpadas fluorescentes, né? E quem tinha uma fábrica de lâmpada incandescente praticamente teve que fechar a fábrica, porque ninguém mais compra, ainda tem para vender, mas muito pouco. Você encontra um lugar onde vende lâmpada incandescente. Né? O consumo de energia virou uma coisa importantíssima. Então, o professor Eliezer, para quem não conhece, o professor Eliezer é professor titular da UFRJ, da Faculdade de Farmácia, um grande pesquisador na área de fármacos. Então, se eu falar alguma coisa de fármaco que não esteja de acordo, ele vai me puxar a orelha. E num outro quadrante nós temos o Pasteur. O Pasteur tinha um pensamento interessante, porque o Pasteur pensava assim, bom, eu posso entender as coisas e aplicar essas coisas, esse meu conhecimento nas coisas que eu entender. Então esse quadrante ele é um quadrante interessante, porque ele traz exatamente essa questão. Bom, então, como é que a química vê essas coisas atualmente? O que eu posso pensar que a química poderia contribuir para o futuro? Bom, nós temos uma área muito grande, como eu falei para vocês, uma área imensa. A química está praticamente envolvida em todos os fenômenos os fenômenos que nós temos ao nosso redor. Então, as áreas que são importantes, né? Catálise em todas as suas variedades. Eu vou falar um pouquinho mais depois sobre ciência dos materiais, seja esse materiais condutores, materiais isolantes, materiais biodegradáveis, e aí tem uma diversidade enorme de materiais. Essa sala aqui tem materiais que não existiam há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, uma boa parte dos materiais que estão nessa sala não existiam, foram criados pelo homem. Né? Nós criamos. E talvez daqui a 20 anos, essa mesma sala vai estar com outros materiais que foram criados, melhores materiais, mais resistentes, materiais mais duráveis, biodegradáveis, uma série de organismos. Então, genética química, desenvolvimento de novos medicamentos, com certeza essa é uma interface que a química pode contribuir muito, a nanotecnologia, a química biomolecular, que os biólogos costumam chamar a química, não costumam chamar a química biomolecular, costumam chamar de biologia molecular. Claro, o biólogo eu vou botar biologia primeiro, né? Mas como eu sou químico, eu levo a química biomolecular. Sistemas auto-organizados, vacinas sintéticas, reconhecimento molecular, são coisas importantes, eu vou falar um pouquinho mais. Energia é um ponto importantíssimo na nossa pauta. Né? O homem cada vez mais precisa usar energia. E a energia que nós temos disponível, aquilo que nós temos disponível, nós temos que melhorar e temos que descobrir novas formas, novas alternativas para ela. A química, ela é importantíssima, e isso é uma das coisas que eu falei lá no início, para o desenvolvimento socioeconômico do país. Ela está no centro do desenvolvimento de um país. Eu vou mostrar para vocês um quadro mais à frente que mostra que existe uma correlação entre o PIB e a indústria química instalada no país. Então, a química ela é responsável por criar coisas que são absorvidas pela sociedade, como medicamentos, defensivos agrícolas, materiais, né? Ela é importante na balança comercial e ela é importante na geração de empregos. Ela é muito importante na geração de empregos. Quando você olha o PIB dos países mais desenvolvidos, e esse número aqui já mudou, porque em 2009 era essa ordem, em 2010 a ordem já inverteu, em 2011 nós não temos ainda, mas 2010 já inverteu, a China está em segundo e o Japão caiu para terceiro, tá? Mas quando você olha, esse aqui é o ranking do PIB geral do país, a produção de todos os bens que são produzidos pelo país. Quando você olha, os Estados Unidos estão na frente, depois veio a China, aí quando você olha só, olha o peso do PIB químico, ou seja, qual é aquela parte da química que contribui para o PIB do país, né? Aí você olha aqui, por exemplo, os Estados Unidos ainda é o maior, a química contribui bastante aqui para o PIB dos Estados Unidos, depois vem a China, depois vem o Japão. Você vê, há uma correlação entre o PIB do país, né, e o PIB químico. Então, o PIB químico é muito importante. E se você pode também fazer uma correlação com a expectativa de vida dos países.
você vai ver que os países que têm o maior PIB químico, o maior PIB de uma forma geral, são aqueles países que têm uma maior expectativa de vida. Eu não chamo de futuro, mas chamo de uma nova fronteira. Tem uma nova fronteira que nós temos que explorar. E essa fronteira é importantíssima. Recentemente, em 1992, o Roger Sheldon publicou um trabalho mostrando que muita indústria farmoquímica, né, que é a farmacêutica que faz as duas partes, elas produzem uma quantidade enorme de resíduo em relação à quantidade de produtos que são formados. Então isso foi uma constatação. E de lá para cá, começaram vários movimentos de que, bom, nós temos que melhorar essa coisa. A química precisa melhorar. Nós não podemos criar tantos reagentes químicos, mesmo que seja em favor de fazer fármaco de fronteira, nós temos que fazer melhores reações. Nós temos que pensar mais, colocar mais inteligência no problema e trabalhar mais. Então, ele inventou alguns conceitos, que eram os conceitos de economia atômica, de economia de etapas, eficiência de reações, de uma maneira diferente. Mas isso aqui, por exemplo, é o fator E, que mostra que a quantidade de produtos produzidas, subprodutos, produzidas por produtos, a indústria que trabalha com mais produtos, que tem refinamento, produz menos rejeito. E a indústria que trabalha com menor faixa de produção, com maior quantidade de rejeitos. Então, teve um congresso semana passada em Brasília, essa foto eu tirei do Roger Sheldon em Brasília e fiz uma entrevista com ele, nós vamos fazer uma publicação na LGQ com a entrevista do Sheldon. Ele começou uma batalha em falar sobre a química limpa, né? Ele criou esse termo química limpa em 87, e depois, em 1992, o Anastar e o Warner criaram esse termo Green Chemistry. Esse termo Green Chemistry acabou ficando, e a gente não conseguiu tirar esse termo, apesar do Roger Sheldon mesmo dizer que ele não gosta desse termo de Green Chemistry. E esse termo acabou ficando e se tornou uma coisa importantíssima. Nos Estados Unidos é dado prêmios, até pelo gabinete do presidente, para quem produz reações mais inteligentes, reações que atuam em determinadas coisas que não agridam o meio ambiente. Então, virou uma coisa que hoje nós estamos vendo um movimento muito maior do que era no passado em termos da química, né? De modificar a imagem da química perante a sociedade. Quer dizer, aquela imagem que a química é uma indústria poluidora, que a química é uma indústria que só causa malefícios. A ideia é mudar esse conceito para fazendo novas reações, pegando as reações antigas e refazendo todos esses estudos, agora utilizando o conceito de coisas mais modernas, né? E esse rejeito ele vem praticamente de coisas do tipo usar reações por reagentes estequiométricos, usar ácidos e bases que não possam ser reaproveitadas, usar solventes indiscriminadamente, mesmo não sendo necessário, você tentar desenvolver reações sem solvente, e síntese em multietapas. Essas são coisas que causam, levando a muito rejeito. E todas essas coisas podem ser trabalhadas com essa tecnologia sustentável, né? Que seja uma tecnologia uma química de produtos sustentáveis, antipoluente, ambiental, limpa, ecológica. Então, nós precisamos substituir processos e produtos químicos, precisamos fazer novos fármacos para novas doenças e também as antigas. Tratamento de resíduos urbanos e biológicos é um grande problema, a química pode contribuir bastante para ajudar no tratamento dessas coisas. Precisamos de materiais biodegradáveis, precisamos de usar o CO2 como matéria-prima em novos processos, precisamos usar biomassa renovável. Vai ter um curso de biomassa com o professor Cláudio Mota, que é um grande especialista em biomassas. Então é uma grande oportunidade, porque hoje a palavra-chave é uso de biomassas. Eu vou tocar nesse assunto um pouquinho mais detalhado, porque me interessa muito esse assunto, mas vale a pena você assistir com o Cláudio Mota. A biomassa, o Cláudio tem trabalhado muito com o glicerol, que é uma biomassa que tem ficado por aí e as pessoas não sabem muito bem o que fazer com isso, e o Cláudio é uma das pessoas que está trabalhando com o glicerol e conseguindo fazer, por exemplo, propeno, para fazer polímeros. Então é um trabalho que um pesquisador de excelente qualidade, vale a pena assistir um curso dele. Provavelmente você não vai ver esse curso sendo dado na grade curricular de nenhum curso de química em lugar nenhum.
Tá? Bom, então a química verde é uma química que envolve o planejamento, o replanejamento das sínteses, procura evitar poluição e problemas ambientais, procura desenvolver processos químicos que sejam ambientalmente amigáveis, tá? Alternativo para essas coisas mais agressivas, e procurar a palavra sustentabilidade, que é sustentabilidade econômica, sustentabilidade social. Nesse aspecto, o Brasil andou fazendo um trabalho. É um trabalho, como eu digo, não é um trabalho de futuro, mas é um trabalho de prospecção. Esse documento do CGE está disponível na internet. É um livro, tem 900 páginas. Tá? E nesse livro fala sobre a química verde no país. E diz que faz uma previsão de que vai acontecer nos próximos entre 2010 e 2030. Então tenta fazer uma projeção para o futuro. É um livro bastante interessante. Tá? Eu vi numa outra publicação americana dizendo que em 2020 307 bilhões de dólares serão gerados só utilizando o processo de química verde, o desenvolvimento de processo de química verde. Então, há uma forte tendência a crescer negócios de quem trabalha com química verde. Tá? E a química verde tem lá os seus 12 princípios, estão publicados 12 princípios da química verde, tem vários livros de química verde. Nós vamos oferecer ano que vem um curso na pós-graduação, o primeiro curso aqui da UFO sobre química verde. Então está começando a ter a química verde a pegar. Ano que vem nós vamos ter aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu, dia 23 de agosto, começa dia 23 até o dia 28, o Congresso Internacional de Química Verde, que é da IUPAC junto com a SBQ. Então é o 4º Congresso Internacional de Química Verde, da IUPAC aqui no Brasil. Então, vocês imaginem que é um evento importantíssimo, um evento que vai atrair muita gente, e o tema discutido nesse congresso é só química verde. Inclusive, o Roger Michel está nesse congresso, o Anastácio está nesse congresso também, mas esse livro aqui, ele fala muita coisa, dá muitas dicas de que nós precisamos fazer com que as síntese fiquem mais limpas e sustentáveis. Isso é um ponto que eu acho que vai ser o que o futuro vai dizer para a gente. Nós, ano passado, 3 pessoas ganharam o prêmio Nobel, que foi o REC, o Suzuki, que estava no Congresso em Brasília agora no final do ano, e o Noyori. Tá? Eu vou voltar a falar sobre o Noyori. O Neguiche, desculpa, sou o Neguiche. Noyori já tinha ganhado anteriormente. Mas olha o que nesse artigo da Química Nova, do jornal, que diz assim: a invenção de técnicas permite criar de forma rápida, eficiente e limpa novos compostos orgânicos. Então, esse é muito importante. E que essa descoberta desses cientistas puderam ser utilizadas para a criação de novos medicamentos, plástico e até equipamentos eletrônicos. Então, eu ressaltei isso aqui porque ele fala nesse processo aqui, são processos limpos. Essa é a palavra do futuro. Eu acho que a química verde, processos limpos, química sustentável, isso são recomendações que eu chamo recomendações para o futuro. Eu, como falei, eu não vou fazer previsões de futuro. Vou fazer o que eu acho que são recomendações para o futuro. Bom, então para a gente avançar numa química de alta qualidade, uma química que seja sustentável, né, a gente bota uma série de coisas aí. Essa é uma pequena parte, senão a gente ficar falando muita coisa, né? Eliminação de solventes agressivos, economia atômica e economia de etapas, em síntese, uso de água com solvente, reações sem solvente, uso de ácido e bases sólidas, reações em fases sólidas, reações catalíticas, organocatalítica e biocatalítica, eu vou falar depois um pouquinho mais, uso de solvente supercrítico, que é o CO2 líquido, no estágio supercrítico, minimização de resíduos, novos processos de separação, biomassa renovável, o curso de biomassas que tem aqui, biomassa eu destaquei, da química verde sustentável, uso de líquido iônico, reações em sistema bifásico, integração de processos convencionais e biocatalíticos. Não é por aí, nós temos uma lista de coisas que vão dominar o futuro. Se você olhar mais à frente, as pessoas estão trabalhando nessas coisas. E essas talvez seja a melhor coisa de falar. As tendências que nós temos
para daqui a 10, 20 anos são pessoas trabalharem nessas áreas mais eficientemente. Catálise é um termo importantíssimo. Catálise, o termo catálise, foi criado em 1835. O termo catálise foi criado em 1835 pelo Berzelius, um grande químico. Mas ele jamais pensaria que a catálise teria uma dimensão tão grande como ele pensou. Né? Então, hoje nós temos a catálise em outras conotações, catálise heterogênea, catálise homogênea, tem biocatálise, organocatálise. Então, são outros nomes. A palavra organocatálise é uma palavra que está se usando muito hoje. Então, a biocatálise é verde sustentável. Essa é a palavra. O Berzelius jamais imaginou que a catálise teria essa conotação. Mas eu acho que hoje ela pode estar. E agora, há um outro tema que eu escolhi para falar um pouquinho, que seria biomassas, baseadas principalmente em carboidratos, que biomassas é uma diversidade muito grande, mas biomassa é baseada em carboidrato. E as suas potencialidades na criação de produtos química fina. Se você olhar o petróleo tem cadeias lineares ou ramificadas de alcanos, né? Se você olhar a glicose, que também tem 6 carbono, que vem da celulose, vem do amido, a diferença entre essas moléculas, obviamente, são as funcionalidades. Aqui tem um monte de hidroxilo, aqui não tem nada. Né? Seria ótimo se a gente conseguisse transformar essas moléculas, né, fazer essa transformação aqui. Ó. Né? Seria excelente você pegar, conseguir um catalisador que fizesse desoxigenação total da glicose, né? E você poder pegar, transformar madeira em petróleo. Você pode fazer até gás, você pode fazer carvão, a partir de madeira, né? Então essas seriam as coisas. Mas a petroquímica e as biomassas não renováveis, né? O carvão, o petróleo, o gás não renovável, elas são responsáveis, elas não são renováveis, né? Então, só chamando isso aqui atenção, elas são renováveis, elas são utilizadas para quê? Primeiro, como combustível. Tá? Isso é fundamental. Né? A gente vai no posto de gasolina como combustível. E depois, não é só isso que ela é utilizada. O petróleo é utilizado para gerar insumos químicos. São chamados insumos da química fina. Nós precisamos ter petróleo, não é só para gerar gasolina e combustível para botar no carro das pessoas. Nós precisamos ter petróleo para poder gerar outros produtos que serão utilizados na cadeia produtiva. A cadeia produtiva do fármaco pararia sem petróleo. O petróleo não para só os carros, não. Para a fabricação de fármacos. Da onde que você vai tirar os derivados aromáticos, os benzênicos? Isso tudo vem do petróleo. A anilina vem do benzeno, vem do nitrobenzeno, vem do ácido sulfônico, vai para aí fora. Tá? Então, não é só acabando o petróleo, não é só isso que vai acabar, não. Vai acabar a produção de muitos fármacos que são dependentes de insumos que vêm da petroquímica. O que o homem fez? O homem encontrou uma matéria-prima, era um óleo viscoso, e aprendeu a transformar esse óleo viscoso em produtos químicos para a nossa sociedade. Ele desenvolveu toda a tecnologia de produção de produtos químicos. Então você vai lá, o polo que está sendo feito petroquímico aqui em Itaboraí, a função desse polo é essa, é pegar e transformar a petróleo da bacia da bacia do Norte Fluminense, transformar esse petróleo em insumos químicos. Ele é um polo petroquímico. Obviamente vai gerar gasolina, vai gerar óleo diesel, vai gerar asfalto, essas coisas todas, mas ali vão ser instaladas diversas empresas que vão pegar os derivados petroquímicos e transformar em intermediários da química fina. É isso que é importante a gente falar. Agora, quando a gente fala em biomassa, a gente fala em carboidratos, celulose, sacarose, que são só, eu estou falando nos carboidratos baseados nas biomassas baseadas em carboidrato. Essas são renováveis. E para que nós utilizamos essas biomassas? Em que nós utilizamos essa biomassa? Que é diferente aqui do petróleo. Nós utilizamos em alimentos, tá? Nós consumimos óleo vegetal, que é uma biomassa importante. Nós consumimos carboidrato, que é uma biomassa importante, né? Nós consumimos quitina, amido, lipídios de uma forma geral, e também transformamos ele em combustível. Por exemplo, não é só queimar, não estou só pegando e dizendo assim, vou pegar a madeira, queimar
e gerar, e isso é um combustível que vai gerar energia, não é isso que eu estou falando. Mas, por exemplo, quando eu pego a sacarose e transformo a sacarose em etanol, eu estou pegando energia solar, CO2, água, transformando em etanol que vai ser queimada. Então, essa é uma biomassa que está sendo transformada num combustível, em combustível. E o que nós precisamos desenvolver? Nós precisamos desenvolver insumos baseados nas biomassas, porque essa parte nós desenvolvemos pouco. Nós sabemos muito pouco sobre isso, em relação ao que se precisa saber. Então, hoje eu vejo um curso de biomassa sendo dado aqui no Instituto de Química, coisa que você nunca viu no passado ninguém dar um curso de biomassa. Então significa dizer que biomassas é uma coisa que está ocupando, vai ocupar todos os nossos esforços nos próximos anos. Tentar pegar essa biomassa, transformar em combustível é importante, vai ter gente trabalhando com isso, mas a gente já sabe fazer uma parte disso, a gente já sabe. O que nós não sabemos fazer é como transformar ela em outros produtos importantes. Como transformar, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem maluco, como transformar carboidratos em anilina, por exemplo. Tá? Coisa desse tipo. As biomassas, elas têm uma composição muito variada, como eu falei. Em cada biomassa vai ter uma pessoa que vai trabalhar com uma química diferente. Né? Quem trabalha com os óleos vegetais tem uma química para fazer. Quem trabalha com ligninas tem uma outra química para fazer. Mas os carboidratos representam 75%, não há como a gente esquecer isso. E 75% que é produzido de biomassa no planeta vem da conversão da energia solar, CO2 e água, em carboidratos. Isso não tem como nós deixarmos de reconhecer. Nós temos carboidratos que são extremamente abundantes, né? 5% apenas é utilizado pelo homem. 5% do carboidrato que é produzido na natureza é aproveitado pelo homem. A gente conhece muitos carboidratos, nós consumimos carboidrato diariamente, né? Amido, nas suas diversas formas, seja amido da batata, do aipim, do arroz, né? A sacarose, por exemplo, nós consumimos sacarose. A sacarose não só usamos para alimento, uma parte da sacarose nós usamos para alimento, uma parte da sacarose nós utilizamos para transformá-la em etanol. Uma boa parte. Dependendo do preço, ou vai um ou vai o outro. Mas é mais ou menos isso que a gente faz. A gente exporta muito açúcar. O Brasil é o maior exportador de açúcar, é o maior produtor de açúcar, é o maior produtor de etanol também. Tá? E nós, nesse aspecto, nós sabemos utilizar a sacarose para transformar em etanol, sabemos consumir a sacarose. E agora tem empresas que estão pegando o etanol e transformando o etanol em outros produtos. A Braskem, por exemplo, ela pega o etanol e transforma em etileno e faz o polietileno, que ela chama de polietileno verde. O polietileno verde é porque vem da fixação do CO2 no ar e vai até aquele plástico daquela sacolinha que você tem. O problema, aquela sacolinha, se você pegar aquela sacolinha e fizer queimar ela queima igual a um combustível. Tá? 1 quilo daquela sacola equivale a 1 litro de óleo diesel. E não tem nada demais queimar aquela sacola, porque aquela sacola só tem carbono e hidrogênio, não tem mais nada. A sacola só tem carbono e hidrogênio. É o polietileno, não tem mais nada. Então você pode queimar a sacola sem problema nenhum para gerar energia. O problema é que não se queima a sacola, ela vai para o lixo e acaba parando acaba contaminando todo o meio ambiente, mas de uma outra forma, porque ela acaba indo para o subsolo, acaba indo para os mares, essas coisas todas que acontecem. Mas se tiver uma coleta boa de lixo, você pode aproveitar aquela sacola e transformar aquela sacola em energia. Na Holanda, 40% da energia gerada na Holanda vem do lixo que é jogado fora. É um material também abundante, tem a sacarose, e no meio disso tudo, de uma certa forma, está a glicose, que é a molécula mais importante dessa família aqui. Então a glicose é a estrela do momento, é a molécula mais importante que nós temos nos carboidratos.
é a molécula privilegiada da natureza. A natureza gosta de fazer celulose, gosta de fazer glicose e sabe fazer muito bem e acaba incorporando ela numa série de produtos. Mas quando você olha, por exemplo, um polissacarídeo que tem a celulose, você tem duas perguntas a se fazer. Eu posso tratar esse polissacarídeo e tentar fazer materiais poliméricos especiais, sem mexer no polímero. Eu mudo as características desse polímero. Eu coloco coisa, penduro coisas nesse polímero de maneira que ele fique um polímero diferente. Tá? E já foi feito, por exemplo, o rayon, que é utilizado como filtro para hemodiálise, é feito a partir de celulose. Então, celulose tem um monte de derivados da celulose, sem mexer na cadeia da celulose. E posso fazer isso para amilose, posso fazer isso para quitina, e tem centenas de trabalhos de pessoas fazendo isso aí. A outra coisa é transformar esse polissacarídeo em sacarídeos de peso moleculares menor, e aí trabalhar na química dessas moléculas. E desenvolver um insumo para a química fina. É essa parte que a gente precisa fazer mais. Essa parte tem muita gente fazendo, mas essa parte nós precisamos fazer mais. Nós precisamos trabalhar mais nisso aí. E eu vejo gente ganhando prêmio em cima disso aí. Agora, a FINEP lançou um programa que acabou de fechar o edital agora, que se chama Plano Conjunto BNDES-FINEP de Apoio à Inovação Tecnológica e Industrial dos setores sucroenergético e sucroquímico. Quer dizer, um edital voltado para a indústria desenvolver tecnologia a partir da sacarose. Custa R$1,40 o quilo da sacarose no mercado. Se você comprar na indústria, a tonelada vai sair muito mais barata. Vai sair por 70 centavos o quilo da sacarose. Então, é muito atrativo, é uma matéria-prima muito atrativa. Tá? Então, eles vão colocar aí uma quantidade enorme de dinheiro para melhorar, para incentivar as pessoas a trabalharem nesse tipo de química. Tá? Em 2004, nos Estados Unidos, um grupo de pessoas que estavam fazendo mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, pensando as coisas mais à frente, fez um screening de o que você poderia ser de produtos que pudessem levar à produção desses insumos de química fina. Tá? E eles elegeram 12 plataformas, eles chamam 12 plataformas de produtos químicos. Essas 12 plataformas são os produtos que podem gerar outros produtos, né? Nos carboidratos. Isso está disponível na internet. Essas são as 12 plataformas. O ácido succínico, málico, fumárico, asparto, glucático, cutânico, tacônico, levonínico, e aí tem o glicerol, sorbitol, xilitol, arabitol. Tudo isso aqui pode ser obtido a partir de carboidratos. Exceto o glicerol, que não precisa ser obtido a partir de carboidrato, ele vem da hidrólise do triglicerídeo, você obtém glicerol como aquela molécula que está esterificando os ácidos graxos. Mas essas moléculas todas são obtidas a partir ou da sacarose ou da glicose. Então, da sacarose você pode obter uma série de moléculas ou por catálise ou por organocatálise, a catálise homogênea ou heterogênea, organocatálise ou biocatálise. E a palavra hoje é biocatálise. Né? A biocatálise é muito importante. E aí, quando a gente fala biocatálise, as pessoas estão pensando em biocatalisadores e biocatalisadores naturais e biocatalisadores não naturais. É o que a gente chama de organocatálise. Quer dizer, você fazer a catálise com outras moléculas que emitem enzimas. Ou seja, são enzimas sintéticas. E eu vi pessoas fazendo várias enzimas, vários fragmentos de enzimas sintéticas desenhadas para fazer determinados tipos de reações. Então, vários prêmios foram conferidos às pessoas que fizeram não só enzimas sintéticas, mas como produtos a partir dessas enzimas sintéticas nas organocatálises. Então, você vê aqui, ó, a gente já conhece que etanol pode ser feito a partir da sacarose, acetona. Agora, butanol, por exemplo. Butanol é a palavra do momento. Talvez, não sei, daqui a 10 anos, a gente não vai ter mais no nosso tanque de combustível etanol, mas sim butanol. Porque butanol tem 2 carbonos a mais, tem um poder energético maior. E já tem grandes empresas interessadas em fazer o quê?
pegar a sacarose, num processo eficiente, transformar a sacarose em butanol, e não mais em etanol. Mas aqui, só para antes de passar para o processo, ácido itacônico, ácido levulínico, cítrico, tudo isso aqui pode ser obtido a partir da sacarose. Então, esses fragmentos aqui seriam os nossos blocos para que a gente pudesse transformar isso em outras moléculas importantes. Então, o ácido levulínico. O ácido levulínico pode ser transformado em várias outras moléculas. Tudo isso já está disponibilizado, já foi feito, pessoas. Até o acrílico, veja, o acrílico que é obtido a partir do petróleo, né, para fazer toda a família dos acrilatos, você pode fazer acrílico a partir do ácido levulínico, que pode ser feito a partir da sacarose. Então, quer dizer, já há pessoas que estão trabalhando nessas metodologias, de tentar mudar esse nosso cenário. Mas você vai ver aí que nenhuma dessas plataformas eu apresentei nenhum anel aromático, nenhum benzeno, nem nada. A gente vai ter que arrumar um jeito de arrumar os anéis aromáticos. Tá? O ácido aspartico pode ser feito a partir da sacarose por biocatálise. Isso aqui se produz da quantidade de milhões de toneladas por ano. A Ajinomoto faz isso com uma quantidade enorme. Tá? Isso pode ser transformado em vários outros produtos. Tá? Vários outros produtos e, obviamente, as reações que você desenvolve são apenas reações. Quando elas entram numa síntese, elas são, você colocou inteligência, que a síntese é um conjunto de reações com inteligência. Então você botou um monte de reações juntas para fazer um produto. Isso a montagem desse conjunto de reações é uma síntese orgânica. Aí você coloca inteligência e arte. Né? Tem alguns livros, inclusive, que dizem arte em síntese orgânica. São moléculas que foi tão bela a concepção daquela molécula, aquele caminho que foi escolhido é tão belo que é considerado uma arte. E, na realidade, o químico orgânico sintético é um artista, né? É como pintar um quadro. Né? Você pode dar o pincel para as pessoas, pode dar a tinta, mas poucos vão pintar uma Mona Lisa. O ácido glutâmico também, o ácido glutâmico produzido 1 milhão de toneladas pela Ajinomoto, tem até para ver, né? Tem a Ginosal, é o ácido glutâmico monossódico. Daqui você pode fazer uma série de outras coisas, de clorina, vários outros derivados, e tem muito mais. Eu apenas estou só citando para vocês, para a gente brincar nessas ideias. E como eu falei, aqui no Norte Fluminense, em Campos, já tem uma empresa produzindo o quê? Acetona e butanol, a partir da cana-de-açúcar. Quer dizer, você vai usar acetona e butanol, não mais. A acetona é produzida pela DuPont, a partir do cumeno, e o cumeno vem do petróleo. Né? Eles produzem a partir do cumeno, eles produzem o fenol e, como subproduto, a acetona. E agora, os processos que estão sendo desenvolvidos são processos para você pegar o açúcar e transformar em acetona, transformar o açúcar em butanol. Aqui no Rio de Janeiro tem essa empresa chamada HC Sucroquímica, mas em São Paulo tem uma empresa chamada Butamax, Advanced Biofuel. Ela é uma joint venture de duas empresas bem pequenininhas, a DuPont e a British Petroleum. Então, só para você ter uma ideia de como é que é. O butanol, ele tem uma maior densidade de energia e leva uma economia de 25%. Então, você pode imaginar que 25% de economia em etanol, passando para butanol, é uma economia fantástica, né? Pode ser misturada a gasolina em concentrações até mais elevadas do que o etanol, tá? E pode ser misturado diretamente na refinaria, sem infraestrutura de combustível existente. Então você pode imaginar que isso aí, talvez, como eu falei para vocês, eu não sei, mas a tendência indica que no futuro, se a gente quer economizar energia, utilizando biocatálise, no caso aí de transformar ou em etanol ou em butanol, é claro que as empresas que hoje fazem etanol vai ter uma resistência muito grande a entrar no mercado do produto, porque já existe um mercado consolidado para isso, mas talvez no futuro a gente vai ter butanol e não mais etanol, para vocês verem como é que é
as coisas mudam. Tá? Aqui uma plataforma do ácido tacônico, também tem um monte de coisa que você pode fazer, muitas reações, muitos produtos. Esses produtos estão disponíveis aí para os orgânicos sintéticos fazerem os seus blocos quirais para as suas moléculas, o ácido levolínico também. Tá? Tudo essa na plataforma da glicose, você faz a biocatálise, transforma em vários outros derivados, que podem ser químicos ou catalíticos. Eu vi pessoas fazendo agora processos biocatalíticos integrados. Você pega uma enzima, pega uma outra enzima, pega uma outra enzima e faz um link, liga uma enzima com a outra. Então você faz uma macromolécula que faz 3 reações em sequência. A mesma enzima fazendo 3 reações em sequência. Em vez de você fazer uma reação, fazer 2 reações, fazer 3 reações, você pega uma enzima, liga na outra enzima, depois liga na outra enzima e você pega um produto que faz essas 3 coisas ao mesmo tempo. Isso é fantástico. Né? Que a ideia da biocatálise sempre foi fazer processos, tinha até processos integrados. Vinha um, depois vinha o outro, depois vinha o outro. Esse é um processo que não é um processo integrado. É um processo que você junta 3 biocatalisadores, um faz uma coisa, o outro faz outra coisa e o outro faz outra coisa. Né? Esse é muito interessante. Bom, as recomendações que eu falei para vocês é isso aí, ó. Sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Essas são recomendações que eu penso que você tem que ter para o futuro. Né? Bom, e de novo, ampliação do uso da biomassa terrestre, são recomendações, desenvolvimento de novas reações catalíticas, melhores processos para obtenção de derivados da química fina, como fármacos, catalisadores fotossintéticos, melhor entendimento da química supramolecular, como esses biopolímeros interagem com essas moléculas pequenas, isso é muito importante. E aí você vai ter vacinas sintéticas, você vai ter enzimas sintéticas, novas fontes alternativas de energia. Essa é um desafio da química para o futuro, o butanol, por exemplo, ou outro produto, ou quem sabe o hexanol, né? Robóticas e processos químicos. A robótica e processos químicos é uma área que está se desenvolvendo muito. Então, isso aí, muitas reações hoje já são feitas por robôs. Você sabe que você entra numa indústria automobilística, o equipamento entra aqui, e vai andando naquela linha de produção, o robô vai soldando aqui, vai soldando ali, vai andando, né? E já tem isso para química. Né? Já temos robôs fazendo química. Por exemplo, você pega a síntese de peptídeos. Hoje você pode até comprar uma máquina que faz síntese de peptídeos, bate no computador, qual é a sequência que você quer de aminoácidos, bate no computador e ele vai lá, pega um reagente, bota lá, bota outro, pega outro reagente, bota lá, bota outro. Então, isso já está sendo feito em grande escala, não é pequena escala, não, em grande escala. O que isso significa dizer? Que o trabalhador de química que trabalha no chão de fábrica da indústria química, ele vai ser substituído? Não, porque tinha essa mesma preocupação na indústria automobilística. Mas nós vamos substituir as pessoas que trabalham lá, apertando o parafuso, fazendo a soldagem? Bom, talvez alguma dessas coisas vão desaparecer, mas vão aparecer outras pessoas. Vai aparecer a pessoa que vai fazer design de robô para reações químicas. Vai aparecer o cara que trabalha na manutenção desses robôs. Vai aparecer o cara que faz os programas para o robô funcionar. Vão desaparecer algumas profissões pontuais e vão aparecer outras profissões. Então, a robótica em química é uma realidade. Muitos processos químicos no futuro vão ser controlados por robôs. Tá? Insumos menos tóxicos, menos nocivos para o meio ambiente. Fixação de CO2. Tá? E aí eu vou terminar essa parte aqui, depois ver apenas mais alguma coisa, essa aqui, uma frase que o Noyori falou, que eu tirei de um trabalho dele, foi um trabalho dele falando sobre a química, sobre o futuro da química, né? Ele diz que ciência, em princípio, ela é objetiva, né? Mas a inteligência humana e seu empreendedorismo para descobrir e criar, mas a inteligência e o empreendedorismo para desenvolver e criar conhecimento científico é uma atividade humana. Tá? Essa é uma atividade humana, uma atividade que envolve essencialmente o ser humano. Bom,
E aí vem uma questão fundamental, uma questão filosófica, mas uma questão fundamental. Qual o modelo de desenvolvimento nós queremos? Que modelo que nós queremos? Né? Se nós queremos um modelo que seja prevenir a formação de rejeito, que ela venha em primeiro lugar, ao invés de você remediar, esse não é um modelo que a gente está acostumado a ver, principalmente aqui no Brasil. A Baía de Guanabara, primeiro poluímos a Baía de Guanabara. Agora vamos tentar desenvolver a tecnologia para despoluir a Baía de Guanabara. Não teria sido melhor a gente ter desenvolvido um modelo em que não vamos poluir a Baía de Guanabara e vamos conservar a Baía? Não, primeiro nós poluímos, depois nós despoluímos. Aí nós temos que arranjar uma tecnologia para despoluir. Isso é um modelo de desenvolvimento. Se a gente usar um modelo desse, é um modelo invertido. Então, o modelo que visa o lucro e a acumulação de riquezas a curto prazo é uma das barreiras que impedem uma ciência sustentável. E a química é resposta a isso. Então, o modelo do consumismo, que as pessoas compram um par de tênis, mesmo tendo um par de tênis bom, o modelo do consumismo que nós estamos atualmente vivendo, esse é um modelo ruim. Esse é um modelo que vai acabar levando à exaustão dos nossos recursos naturais. Então, esse modelo de exaustão dos nossos recursos naturais é um modelo econômico equivocado do meu ponto de vista. Nós aqui no Brasil, nós estamos ricos em recursos naturais e nós estamos ricos em destruir os nossos recursos naturais. Eu quero terminar essa minha breve exposição falando da Rachel Carson, que quando escreveu esse livro, A Primavera Silenciosa, ela estava falando que as pessoas estavam usando indiscriminadamente DDT na lavoura. E isso foi uma coisa muito grave. Hoje o DDT foi banido. Veja só, primeiro nós introduzimos o DDT, depois banimos o DDT. Depois que vendeu muito DDT, em Caxias nós temos uma cidade chamada Cidade dos Meninos, que até hoje está contaminada com DDT, ela está fechada, é uma cidade fechada, tem gente contaminada com DDT até hoje lá, e o solo está contaminado e não tem dinheiro para retirar aquele solo e descontaminar aquela área lá, que era uma área onde se fabricava DDT aqui no Brasil. Então, primeiro nós poluímos, primeiro nós usamos DDT, depois é que nós descobrimos que o DDT era ruim. Quer dizer, já sabia disso, né? Então, a Rachel Carson escreveu esse livro, foi um livro famoso dela, ela acabou morrendo de câncer, né, em ficar exposta a essa luta que ela tinha contra o uso do DDT. E uma frase para terminar, que eu acho bastante emblemática, que é do George Bernard Shaw, um escritor, pensador americano. Ele diz que a ciência está sempre errada. Ela nunca resolve um problema sem criar 10 outros. Então, eu gosto da frase, porque é uma frase que alerta a gente, né? Que a gente pode tentar evitar essa frase. Criar um problema, só resolver um problema sem criar 10 outros problemas. Então, era isso que eu tinha para falar. Obrigado aí pela atenção de vocês, né?